Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma aula do livro, começando na página 77, ainda sobre aquela história do menino Felipe. Hoje nós vamos estudar sobre um conto e os elementos da narração. Nós vamos estudar um elemento da narração, que são os tipos de narradores que tem. O que é narrar? Narrar é contar uma história. Contar uma história. Essa história, ela pode ser verídica ou não. Ela pode ser fictícia, ou seja, de mentira, ou pode ser de verdade, verídica. Tá certo? Então, narrar é contar uma história. Hora de contar uma história, eu tenho diversas formas que eu posso contar. Eu tenho um narrador personagem, que é quando eu participo da história. Por exemplo, se eu vou contar para vocês assim: ontem fui ao parque, fui com meus amigos, chegando lá nós brincamos muito, né? Tomamos sorvete. Esse tipo de narrador é o narrador personagem, quando você conta e participa da história, tá certo? Depois nós temos o narrador observador. O narrador observador, ele não participa da historinha, ele só conta o que aconteceu com alguém. Então, essa historinha que eu contei para vocês, que eu fui ao parque ontem, ficaria assim: ontem eles foram ao parque, chegando lá eles brincaram, tomaram sorvete, depois voltaram para suas casas. Então, aqui o narrador, ele só está falando o que aconteceu com alguém, ele não participa da história. E nós temos o narrador onisciente. Vocês já ouviram essa palavra? Onisciente. Onisciente é uma pessoa que sabe tudo. Vocês já ouviram falar que Deus é onisciente, que ele sabe todas as coisas? Pois é, aqui esse tipo de personagem, ele sabe os sentimentos do personagem, ele sabe o que vai acontecer no futuro com ele sabe como que ele pensava há anos atrás. Então parece que esse narrador, ele mora dentro do personagem. É essa a impressão que a gente tem. E ele também, ele só conta, esse narrador onisciente. Ele não participa da historinha. Tá certo? Nós aprendemos naquela história da sinopse, quando a vergonha bate asas, a gente tinha o menino Felipe. Aquele texto, aquela sinopse, estava escrita em terceira pessoa. Por quê? Não era o menino Felipe que falava, era alguém que contava por ele a história dele. Tá certo? Então, aquele livro que eu acho que a gente deve até ler, porque a gente tem falado tanto desse livro, Quando a Vergonha Bate Asas, do personagem Felipe, né? É um conto. O que é um conto? Um conto é uma história curtinha, pequenininha, que tem poucas personagens. É uma história com início, meio e fim, como toda história tem, mas ela não se prolonga demais. Igual aquela história, a gente sabe que é o menino Felipe, que ele teve um problema que foi qual? Ele gostava demais de escrever poesia, mas ele tinha vergonha demais de falar em público, e quando ele foi chamado para declamar suas poesias, aí é que surgiu o problema, não foi isso? Então, o conto é um texto narrativo, porque conta uma história, né? Ele é bem pequenininho, não é grande, e tem poucas personagens. Nesse conto do Felipe, quem são as personagens? É o Felipe e a professora dele, que a gente tem conhecimento até agora, não foi isso? Então, poucas personagens, tá certo? A estrutura, o texto, né, conto, ele é feito assim: introdução, que é quando a gente apresenta o assunto do que a gente vai falar, no caso do menino Felipe, sobre que ele gostava de escrever poesias, e que ele foi convidado para recitar, né, na escola dele. Aí o desenvolvimento, você vai desenvolver essa história e tem um clímax. O que é o clímax? É o auge do problema, aquele problemão que aconteceu lá.
Qual foi o problemão que aconteceu lá na história do menino Felipe? É que ele adorava escrever poesias, mas ele morria de vergonha de declamar em público. Então ficou aquela questão, será que ele declamou, será que ele não declamou? E depois temos a conclusão, o desfecho. O que é o desfecho? É quando tudo se resolve, você sabe o que aconteceu na história. Nesse caso, a gente sabe? Não, porque a gente não leu o fim do livro, né? A gente só leu a sinopse. Então, a gente não sabe o que aconteceu. Se o menino conseguiu declamar o poema, se ele venceu a vergonha dele, não é? Então, a gente só sabe da apresentação e do clímax. A gente não sabe do desfecho aqui, tá certo? Depois, nós temos as personagens que eu já falei, que é o menino Felipe e que é o protagonista. O que é personagem protagonista? É quando ela é a principal. A história acontece só com ela. Se não tiver aquele personagem, a história não tem graça. Precisa de uma pessoa principal para a história acontecer em torno dela, não é isso? Então, no caso aqui era o Felipe. E personagem secundária são aquelas que não têm tanta importância, igual a professora dele, né? Ela estava lá para fazer parte da história, que ela fez o convite para ele declamar, mas ela não era tão importante quanto ele. Então, essas personagens que participam da história, mas não são as principais, nós chamamos de personagens secundárias, tá certo? Tem esses dois tipos de personagem, a protagonista, que é o principal, né? E temos a secundária, aquela pessoa que não é tão importante na história, tá certo? Então agora vocês vão fazer os exercícios do livro, da página 77 até a página 81, que está falando sobre isso, sobre os elementos da narração, sobre os elementos que possui num conto. Então, vocês vão fazer essa interpretação de texto, né? E depois, na quarta-feira, nós vamos fazer a correção, tá certo? Um abraço, até mais!